Jogo do Poder. Estamos de volta pela Rede CNT. Hoje recebo aqui Edeonilson Rossi, secretário-geral do PSD, Partido Social Democracia, né? Como é que é o PSD? Partido Social Democrático. Partido Social Democrático do Paraná, empresário da construção civil. Eu chamei o Rossi aqui, pedi à produção para que convocasse ele, para falarmos um pouco da questão da construção civil, do problema econômico que se atinge, quando atinge, ou se vai atingir, ou se não vai atingir esse segmento, e também um pouco de política. E o Rossi executa, através das suas empresas, obras ligadas à Copa. Então eu quero começar o programa falando justamente disso, que eu abro o jornal, ligo o rádio, ligo a televisão e tem gente dizendo que não, as obras da Copa não vão ficar prontas. O estádio do Atlético não vai ficar, não é problema seu, o estádio do Atlético. Mas não. A Avenida das Torres não vai estar pronta, o aeroporto não está pronto, a rodoviária não está pronta. E você está, através da sua empresa, executando as obras do aeroporto e da rodoferroviária em Curitiba, que são os dois pontos, né, onde termina e começa. Então eu pergunto, isso vai estar pronto para a Copa ou não vai? Bom, boa noite, Rocha, boa noite a todos. Não, com relação às obras que nós somos responsáveis, a rodoferroviária e o aeroporto internacional Afonso Pena, a rodoviária com certeza absoluta estará pronta. Nós já iniciamos ela há mais de um ano, já integramos a primeira fase, estaremos entregando a segunda fase agora, possivelmente dentro do mês de abril. Então, dentro do calendário necessário para a Copa do Mundo. A rodoviária vai estar pronta para a Copa do Mundo. A rodoviária, com certeza absoluta, será entregue até o final de abril, portanto, um mês provável antes, 1 mês e 15 dias antes do início dos Jogos da Copa. Hoje ela já funciona, porque são 2 módulos, né? Tinha o estadual e o interestadual. Um dos módulos nós já entregamos, toda modernizada, porta automatizada, elevador, escada rolante, toda ela informatizada, já está pronta, está operando. E agora estamos trabalhando no segundo módulo, que deve ficar pronto provavelmente até, no mais tardar, 10 de abril. No caso do aeroporto, a obra que você está executando é aquele extensão do terminal, isso, o aumento do terminal. Aquilo ali vai duplicar o terminal? Com certeza. É duplicação. É duplicação do terminal. Vai ficar o dobro do que é hoje. O dobro do que é hoje. Hoje nós possuímos lá 8 fingers. Finger é um termo... Aquele braço que acopla no avião. Onde os aviões vêm para fazer a saída e a entrada, evidentemente, dos passageiros. Nós vamos duplicar para 16. Então nós aumentamos 8 fingers daquele a mais, o que é exatamente o dobro da capacidade atual do aeroporto. A obra do aeroporto, ele não foi concebido apenas para a Copa do Mundo, para esses Jogos da Copa do Mundo que nós teremos agora em junho em Curitiba, mas sim para a ampliação para os próximos 20 anos do aeroporto. A dimensão da obra é 66 mil metros quadrados de obra. Então é impossível pensar que ela seria executada num ano só. O prazo final é 2016. Mas nós temos uma chamada Metacopa, que é chamada Metacopa. O atual aeroporto, o atual terminal, sofreu, e nós estamos entregando agora até o dia 10 ou 15 de abril, já toda a parte da reforma do atual, onde nós... A parte de baixo. Isso, a parte de baixo. Ela foi totalmente ampliada, melhorada, fizemos relocações para que possa receber, né, possa ter a chamada descarga com mais rapidez, visando a Copa. E o embarque será feito, que é a Metacopa, 2 fingers. Então, dos 8 programados, 2 nós entregaremos até maio e os outros 6 terão prazo final até 2016. A Infraero entende que, com a remodelação da parte de baixo, que é o desembarque, e com o aumento dos 2 fingers para embarque, a Copa está resolvida, o movimento do aeroporto estará adequado para receber a Copa. Agora, essa área aí onde você está se referindo, da construção desses 8 fingers, é uma área que sofreu uma intervenção grande de pátio. E de pátio, exatamente. Isso, pronto já. Para
estacionamento de aeronave. Isto. O fato de não ter os fingers, não significa que as aeronaves não vão utilizar aquela parte para estacionamento. Perfeitamente, perfeitamente. Então, nesse aspecto aí, pelo menos visualmente, dá para perceber que também houve a duplicação da área de manobra, de taxiamento das aeronaves. A parte de pista não foi mexida. As pistas nós possuímos ela lá. Há um trabalho para a terceira pista, que é uma situação totalmente, há muitos anos, todos nós, o Paraná, estamos acompanhando, deverá sair o ano que vem. Mas com relação à parte do taxiway, né, onde as aeronaves podem chegar, estacionar, desembarcar e embarcar, está pronta. Nós estamos construindo ali, então, os novos embarques, que dentro desses novos embarques, 2 estará pronto e os outros 6 estarão na sequência. Bom, em relação à Avenida das Torres, vou explorar um pouco a tua expertise aqui de construtor. A maior intervenção, individualmente falando, é aquela do viaduto estaiado. Perfeito, perfeito. E parece que hoje, eu passei lá essa semana, está bem adiantado, acho que deve terminar logo aquilo ali. As outras intervenções são intervenções menores, mais de trabalho de asfalto. Recomposição de pavimento, abertura de rua. Ali houve uma situação, eu acho que todos acompanharam, né? Ali é o seguinte, o viaduto estaiado é uma obra da prefeitura. Uma obra da prefeitura com o governo federal. A obra da Avenida das Torres, a maior parte dela é do governo do estado. Do governo do estado. Né? Via Comec. E o governo federal não tem nenhuma obra, apesar do dinheiro todo ter sido colocado por ele. O governo federal dá o dinheiro e a prefeitura e o estado executam a obra. Perfeito. Por que se fala, então, que as empreiteiras não receberam e, portanto, pararam de executar a obra na Avenida das Torres? Qual é a razão disso? Aqui há uma contrapartida do estado do Paraná para com os recursos do governo federal. Então é público, é sabido, como você mesmo disse, que houve, né, um atraso por parte do governo do estado com relação ao repasse de recursos. A parte do dinheiro dele ele não passou. A parte do governo do estado. Porque, normalmente, quando o dinheiro ele é 100% subsidiado, não há contrapartida do estado. Mas, na maioria dos financiamentos, inclusive alguns desses financiamentos, tem uma participação do estado com recurso. Normalmente 20%, 25% do total dos recursos vem do estado. Quando o estado, por uma razão ou outra, deixa de aportar esse recurso, isso é feito mensalmente. O governo federal também não aporta, porque há uma legislação que o governo federal só pode aportar o recurso, já estando naquela conta específica, o recurso da contrapartida. Né? Então, se o governo não cumprir aquela parte, a Caixa Econômica, o governo federal, através da Caixa Econômica, também não paga. As empresas aguentam aí 1, 2 meses, 3 meses no máximo, depois não pode continuar trabalhando. Houve um problema assim muito sério lá com relação ao corredor, também já aconteceu, a empresa, e não éramos nós não estamos executando aquela obra, mas temos conhecimento, a empresa rescindiu o contrato com o governo do estado, o governo do estado fez outra licitação e há uma outra empresa executando o serviço, que retomou agora, alguns meses atrás. Isso provoca um atraso monumental. Só para fechar esse bloco, eu queria te perguntar o seguinte. Você executa também aquela obra do Rio Ressaca, lá em São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. Que é uma obra, o rio sai lá do aeroporto e vem até... Isso, mas ele deságua aqui no canal de Extravasor. A entrada e a saída do aeroporto passam sobre esse rio. Eu queria saber se isso pode, de alguma maneira, interferir nesse problema da acessibilidade da Copa. Em que fase que está essa obra? Não, a obra do Rio Ressaca está 100% em dia. Foi já executada a primeira fase, que é um trecho, então pegando da parte do canal Extravasor até próximo do acesso do aeroporto. A segunda fase nós também já iniciamos e estamos concluindo a segunda fase, que já passa da fase do acesso ao aeroporto. Então, o Ressaca, os recursos estão em dia, a prefeitura cumpriu com todos os seus compromissos. Há sempre uma certa dificuldade, porque se tem área que se precisa fazer a desapropriação. Aí é um pouquinho mais complicado, há a negociação do poder público com o ente privado, mas isso está regularizado. Agora falta concluir a terceira etapa, que já é o último trecho após o acesso do aeroporto
até próximo lá do contorno sul que nós chamamos. Que é onde nasce o rio. Nasce o rio. Mas ali não haverá nenhuma intervenção que possa prejudicar tanto a saída do aeroporto Afonso Pena, como a chegada de quem chega no aeroporto Afonso Pena. Bom, essa obra também tem esse problema das contrapartidas, né? Tem. A Prefeitura de São José dos Pinhais Isto. entra com algumas desapropriações, tem às vezes, quando há necessidade um pouco mais de recurso, a Prefeitura tem que aportar, né? Porque o que acontece com essa os obra projetos? Começou na gestão do Ivan, foi a obra do Ivan Rodrigues. A gestão, desde o início, foi toda na gestão do prefeito Ivan Rodrigues, ex-prefeito Ivan E Rodrigues. está tendo desdobramento agora. Então, essa Continua obra agora. também, ela vai... Essa obra também ela Quanto faz tempo parte você do imagina PAC. que termina? Olha, a segunda fase está concluída. É uma obra do PAC. É uma obra do Bom, PAC. Então, pelo menos sabemos que pelo menos uma obra do PAC está em dia. Não, essa está em dia. Essa tá em dia. Fala-se tanto mal dessas obras. Não terminou, não tem lugar nenhum, está aqui. Uma obra do PAC sendo... E diga-se com toda certeza, a terceira etapa é a etapa menor e a menos complexa para se fazer. As duas fases foram mais complexas. Consistiu, rapidamente, em que consistiu essa obra? Foi a canalização do rio? Foi a canalização do rio, parte ele na canalização com ele aberto e parte dele fechado, onde precisava fazer o canal fechado. E toda a remodelação no entorno do rio Ressaca. Foram criados parques, ciclovias, regularização de aterros, de taludes, porque o Ressaca, no passado, ele era um depósito de lixo, de esgoto. Toda vez que chovia, subia água, ia para dentro da casa das Muitos pessoas. moradores em torno, então subia o rio, alagamento, risco de morte e tudo mais. Então foi feito um trabalho de retirar todas essas famílias da beira do rio, reassentar nas unidades que foram construídas. O prefeito Ivan Rodrigues entregou mais de 600 unidades durante o período que estava lá, para que retirasse essas famílias que moravam ao lado do rio, né, totalmente em condições precárias, e deram uma moradia digna, e nós fizemos toda a remodelação do rio novamente. Inclusive, em determinados trechos do rio, ele estava fora do seu eixo natural. Com o passar dos anos, houve invasões em cima do rio. Então, nós recobramos todo o leito natural do rio. Agora, o grande ganho dessa obra é a recuperação do rio, né? Claro. É uma questão de sustentabilidade, meio ambiente, preservação. A eliminação das ligações irregulares de esgoto, de gente jogando coisa ruim no rio. E as doenças que eram provenientes desse tipo de situação, né? Nós chegamos a tirar animal morto de dentro do rio, vários. Eu queria falar com você também a respeito do seguinte, qual é a dificuldade? Eu me recordo quando o ministro Paulo Bernardo anunciou os recursos, a liberação dos recursos para essa obra do Rio Ressaca em São José dos Pinhais, ele anunciou também a liberação dos recursos para a obra da engorda da Praia de Matinhos, que aliás é mais dinheiro do que o do Ressaca, lá, muito mais. quase 50 e tantos milhões de reais. 70 milhões de reais, Isso. A do Ressaca é 35, se não me engano. A do Ressaca está indo para o final, terminando, sendo concluída a obra do PAC, e a de Matinhos não foi feita nem a licitação ainda. A pergunta que eu te faço, isso é recorrente. Todo final de semana é possível você abrir um jornal em qualquer lugar do Brasil e ver uma reportagem grande sobre obras não executadas do PAC. Nós falamos agora há pouco aqui que o governo federal dá o dinheiro, mas não é ele que executa a obra e não é ele que licita. E aí, quando se fala nesse assunto, se tende sempre a colocar a culpa no governo federal. Está vendo? O PAC não anda. A obra não aconteceu. A obra não aconteceu. Isso é uma coisa frequente. Esses dias eu estava vendo uma reportagem numa estrada que tinha 3 pistas, daqui a pouco tinha uma ponte com uma pista só, né? Então, eu queria falar sobre esse assunto com você, esse problema de execução de obra, de licitação, mas depois do intervalo. Vou ter que chamar um intervalo rapidinho e volto com o Edenilson Rossi, hoje no Jogo do Poder. Retornamos aos estúdios da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder, hoje com o Edenilson Rossi. Bom, então, voltando ao final da minha intervenção no primeiro bloco. Essas obras, na maioria das vezes, acontecem porque não existe gente qualificada, não existe gente com competência, não existe gente com conhecimento
para promover projetos, licitação. O dinheiro do governo federal tem. Se você não tem projeto, ou se tem, depois não consegue encaixar o processo licitatório e tocar a obra, é sensação minha ou é de fato correta a afirmação de que essas obras do PAC não saem por incompetência generalizada das prefeituras, dos governos estaduais que não conseguem ter projeto e depois, quando tem, não conseguem licitar a obra? Não, eu acho que a tua colocação é correta. Recursos, até porque há muitos anos os governos federais centralizaram todos os recursos a nível de governo federal, né? Então o governo federal tem muito recurso e disponibiliza o recurso. A grande verdade é que a maioria dos estados brasileiros e a grande maioria das prefeituras, aí que é mais grave ainda, não tem um departamento técnico, não tem engenheiros capacitado para desenvolver bons projetos e fazer esses projetos caminharem dentro daquilo que foi pré-estabelecido. Então, há uma demora muito grande entre você obter o recurso, conseguir fazer as licitações, colocar o processo em andamento e executar as obras. Nós temos uma frase de um parceiro nosso, eu posso citar o nome, o empresário Joel Malucelli, que diz o seguinte, que o que nós precisamos é uma fábrica de projetos. O Paraná, especificamente, precisa ter uma fábrica de projetos. O que é isso? Um departamento especializado dentro do órgão do Estado que fique pensando o Paraná, no caso específico do Paraná, e fazendo projetos, desenvolvendo projetos para levar para o governo federal. O governo federal dá o recurso se você tiver bons projetos, se você tiver com o projeto em condições de ser executado. Um exemplo disso aqui, você citou a engorda da praia do nosso litoral. Nosso litoral é vergonhoso o que está acontecendo com o litoral do estado do Paraná, né? Não há investimento no estado do Paraná, a nível do litoral, há muitos anos. Toda vez que eu vou para o litoral do Paraná, eu volto com vontade de xingar o governo, por qualquer governo, porque não é possível. O Paraná, que é um estado rico, maravilhoso, tem um litoral esculhambado desse como nós temos, não tem cabimento. Você citou há quantos anos que esse recurso foi disponibilizado para a engorda da praia? E por que não se faz? Porque discute-se há muito tempo tipo de projeto. Aí, a última informação que eu possuo é que o projeto que tinha sido definido, que deveria estar sendo implantado, o atual governo já suspendeu, já criou um outro projeto e que chega, me parece, segundo os jornais, a uma cifra de 400 milhões de reais. Vai perder os 70. Já, com certeza, perdeu já os 70, né? 70 milhões que 70 foi milhões que estava alocado. A engorda da Praia de Matinhos. Isso. Tá. Então, perde os 70, cria uma expectativa com 400, que não virá, né? Até porque tramitar tudo novamente significa mais 3, 4 anos de projeto para desenvolver. É uma situação difícil. Agora, objetivamente, isso nós temos andado um pouco o estado do Paraná, não só o estado está deficitário com relação a projetos, com raras exceções, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano ainda tem ali um quadro efetivo que está tentando desenvolver bons projetos. Tem que louvar ali a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Mas, principalmente as nossas prefeituras... Isso desde sempre, né? Secretaria de Desenvolvimento do Paraná, desde que eu me conheço por gente, desde que o Otto Bracarense passou pela Secretaria, foi planejamento, era a mesma coisa, tinha bons projetos. E lá precisa ser mantido a fábrica de projetos, pode ser ali dentro. A dificuldade também do Estado é a remuneração dos engenheiros, né? A gente sabe disso. A iniciativa privada hoje paga melhor do que o poder público para engenheiros, principalmente porque o mercado está aquecido. E arquiteto também. E arquiteto também. Mas, enfim, é um problema muito sério para a gente ficar no cerne da questão. É preciso qualificar melhor os profissionais que aí se encontram, que estão trabalhando, e que os projetos sejam melhores. Discute-se muito por que tem aditivo em obra. Olha, eu gostaria de dar um exemplo só. Um projeto feito hoje, ele trabalha na necessidade de hoje. Começa errando por aí, porque ele já teria que estar prevendo os próximos anos. Ele trabalha em cima da necessidade atual.
Mas ele vai ser executado daqui 4, 5, 10 anos. A necessidade, quando você começa a executar, já não é mais a mesma de hoje. Aí você tem que fazer alterações. E essas alterações acabam custando mais. O caso clássico dessa linha verde em Curitiba. O projeto foi feito há um tempo atrás, Isso. com o dinheiro que estava disponível, aí depois se executou a obra de acordo com aquele projeto, com o dinheiro que estava disponível, só que não contemplava se mais. Pensou que tinha que ter trincheira, porque o trânsito ia, né, se hoje já desenvolver, tá lá. E já é um problema. Já tem que fazer uma nova intervenção, justamente por isso. É um bom exemplo. Um bom exemplo. O Brasil, você sabe disso, embora os jornais dizem que nós estamos afundando, né? As notícias. Eu costumo dizer o seguinte: se você todo dia ouvir o Sardenberg, a Miriam Leitão e esse time aí de economista de plantão, a impressão que você tem todo dia é que o Brasil vai acabar no dia seguinte. Né? É verdade. É uma crise assim monumental. Enfim, no teu segmento, a gente vê que tem pleno emprego, você deve estar com dificuldade de contratar. Dificuldade de contratação de mão de obra ainda. Todo mundo está com dificuldade de contratar mão de obra, que exige alguma qualificação. Isso. E o consumo nunca teve tão forte. Né? Se mantém, né? Se mantém. Onde é que está essa crise? Que crise é essa? Estão dizendo que vai ter uma bolha imobiliária, vai explodir tudo. Você que trabalha na construção, faz muitas unidades habitacionais. Dar um número e depois do Minha Casa Minha Vida, como é que está isso aí? Não, houve uma preocupação muito grande, então tentam comparar o processo de habitação, de financiamento imobiliário no Brasil com o americano. Confunde-se um pouco a população quando tentam falar que no Brasil vai ter bolha. Não, houve alguns excessos, esse excesso ao longo já está sendo diluído pelo próprio mercado. Nós tivemos 2010, 2011, um pico muito grande de construção, 2013 já segurou-se um pouco, 2014 também, mas esse equilíbrio foi muito bom, porque nós já não tínhamos mais mão de obra. A dificuldade das construtoras já era e continua sendo conseguir mais mão de obra. Então foi até bom que o mercado deu uma estabilizada, os preços estabilizaram. Tem informação do mercado imobiliário exclusivo de Curitiba, que ao contrário de redução, ele até teve um crescimento nos preços. O volume de novos alvarás já está sendo retomado no nível da normalidade que existia. Mas nós estamos muito longe do processo para ser comparado com o processo americano. O processo americano, primeiro que o percentual do financiamento imobiliário e o percentual do mercado imobiliário na economia americana é 7, 8 vezes maior do que o dos brasileiros. Então nós temos aí um longo espaço a percorrer. Segundo, os financiamentos no Brasil, eles são condicionados aí a 70%, 80% do valor do imóvel. Nos Estados Unidos você financia 100% do imóvel, você não coloca nenhum recurso teu para obter o financiamento. Aqui, o nosso comprador tem que ter a sua poupança, ele participa de 10% a 30% do valor que está sendo comprado o imóvel, ele tem uma prestação limitada a 30% da sua renda. Então, o Brasil há um controle muito grande disso. Não há assim, um risco de que isso mude ou que leva numa bolha. Agora, o mercado ele é dinâmico. É claro que se você tem um volume muito grande num determinado momento, o próprio mercado vai depois se ajustar. Lógico. Eu vou ter que chamar um intervalo, que eu queria voltar nesse ponto com você. Vamos a mais um brevíssimo intervalo e volto em seguida com o Edenilson Rossi, hoje aqui no Jogo do Poder. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com Edenilson Rossi. Bom, você falou aqui foi o seguinte, em resumo, não dá para comparar a situação do mercado imobiliário brasileiro com a americana, por quê? Lá nos Estados Unidos, o comprador financia 100% do imóvel. No Brasil, é no máximo 70%. 70% a 80% no máximo. Exatamente, porque o comprador tem que entrar com recursos dele também. 2,
os controles que nós temos no Brasil, a questão da mão de obra, o crescimento também não foi tão exuberante, enfim, a quantidade de imóveis não tem, o grau de financiamento da própria obra nos Estados Unidos é muito superior ao nosso, quer dizer, tudo se financia lá, aqui as construtoras aportam recurso, o poupador aporta recurso, então é uma coisa mais, a mais colchão, né? Muito mais. Se tiver Então você acredita que em função disso a hipótese de uma crise no setor imobiliário está descartada? Na minha opinião, sim. E basta ver que se esperava essa bolha aí para este ano ou o ano que passou. Não houve bolha nenhuma. O mercado deu uma certa calma, mas está se comercializando, está vendendo e já saiu novos lançamentos. A bolha, como aconteceu no americano, deixa eu até te colocar, lá nos Estados Unidos, o que aconteceu também foi o subprime. O que você já tinha uma hipoteca no imóvel e fizeram e outra fazia uma outra hipoteca sobre o mesmo imóvel. Isso aqui no nem Brasil, pensar. você não consegue nem às vezes financiar o imóvel, nem quanto fazer mais fazer duas hipotecas em cima do imóvel. Descartado. Totalmente descartado. É o que eu digo para você, assim, brinco quando eu discuto esse assunto com o pessoal, que é o seguinte, o Brasil, nós não tivemos o estado do bem-estar social, ele não chegou aqui, né? E, portanto, o neoliberalismo também tem muita dificuldade de entrar no Brasil, porque o Brasil tem todo esse regramento, esses controles. Bom... Eu queria, se você permitir, só concluir o teu pensamento com relação às notícias e demonstrar como é que o Brasil é tão pujante, grande e que cresce muito. Um exemplo eu gostaria de dar. A cidade de Maringá projetou há 10 anos atrás o chamado contorno norte de Maringá. Naquela oportunidade, o contorno norte ficava, de um certo modo, já distante das últimas residências, distante dos últimos bairros. 10 anos depois, o contorno norte já está cercado pelos os loteamentos, pela ocupação correta através de casas bem construídas. Isso significa o quê? Crescimento. Isso não é... Nós reclamamos às vezes, mas nós temos que olhar o outro lado. Significa que o país está crescendo, que o Estado cresceu, que a cidade cresceu. Por isso que, quando uma obra leva muitos anos para ser construída, e isso faz parte, o crescimento da população, a vida da cidade e do país já chegou lá. O desenvolvimento engole ela. Dias atrás eu vi um debate, Pode reclamar, eu vi uma entrevista daquela empresária do Magazine Luiza, né? Sim. No Manhattan Connection. E um dos entrevistadores falou para ela da inadimplência no Brasil, no setor dela, de venda de varejo. De varejo. E ela desmentiu o sujeito na hora, falou, não tem inadimplência nenhuma, você está falando de outra coisa no meu setor, pai. E aí ela deu o seguinte exemplo, é que no Brasil você tem meio copo com água, tem gente que olha só para a parte vazia do copo e não olha para a parte cheia. Né? Esse é um dos defeitos que nós temos, que o poeta, o reacionário maravilhoso, Nelson Rodrigues, chamava de espírito, alma de vira-lata. Né? A gente tende a ficar falando mal da gente mesmo e não olhamos as nossas virtudes. Somos chorões. Exatamente. Agora, me diga uma coisa, em relação, só para a gente encerrar esse assunto e pular para outros temas. Minha Casa Minha Vida, tá? Que é um tipo de construção que não se amolda àquela construção de classe média alta e imóveis de luxo que nas grandes cidades do Paraná continuam bombando, indo em frente. Como é que está o Minha Casa Minha Vida? Quais são as perspectivas que nós temos para ele? Porque há uma imensa quantidade de gente no Brasil. Isso. Não é pouca gente, se fala em 30%, 40% da população que não tem a sua casa própria. Então, ou seja, nós temos, você está falando de crescimento, nós temos uma faixa enorme. Eu queria dizer o seguinte, e foi bom você ter falado isso, porque eu estou construindo e vou continuar construindo uma quantidade significativa de imóveis nessa faixa. Para nós do setor e para o Brasil, foi o melhor programa habitacional que surgiu nos últimos 50 anos desse país. Isso não há o que se discutir.
Tiramos qualquer... problemas sempre existem, uma outra dificuldade, isso é normal. Construtor ruim que faz obra construtor ruim, que não entrega a obra, que entrega mal feita. Não, isso existe. Mas não é a regra. Mas não é a regra. A grande maioria das obras do Minha Casa Minha Vida estão entregues, se não estão, estão sendo entregues, estão sendo habitadas. Olha, é uma alegria você ver, a hora que você entrega o imóvel, as pessoas que ali estão indo morar. Por exemplo, eu cito um caso pessoal, uma funcionária que trabalha na minha casa, que nunca teve a sua casa. Ela é uma empregada doméstica, ela conseguiu ser qualificada, se inscreveu, comprou o apartamento, está morando aqui no SIC, um apartamentinho de 2 quartos, bem feitinho. Ela é uma pessoa, ela é outra pessoa, porque ela mora com dignidade. Tem água, tem luz, tá asfalto na frente, tem esgoto, tem um parquinho para a filha brincar, ela pode chegar tarde, chegar cedo, tem lá uma portaria, pagando uma prestação de R$ 400 por mês, ela pagava bem mais do que isso de aluguel. Quantas unidades você construiu no Paraná até agora? Tua empresa? Nós entregamos 1.700 unidades e devemos entregar mais umas 1.000 unidades ainda. Isso é a tua empresa? A minha empresa. Você tem ideia no Paraná de quantas unidades no geral? Eu acho que o Paraná, o ano passado, algo em torno de 65.000 unidades. Dentro do programa você tem várias faixas também, né? Sim. Mas a meta era 40.000 unidades, ultrapassou ela longe. Várias faixas que você fala o quê? Faixas de renda para o produto. Tá. Então, você tem enquadramentos dentro dessa faixa de se renda. eu ganho R$ 800 por mês. Você vai enquadrar na faixa de 0 a 3. De 0 até 3 salários mínimos. Se eu ganho R$ 1.500. Aí você está numa faixa entre 3 salários mínimos e 6 salários mínimos. Entendi. E aí muda o tamanho do imóvel. Muda o juro. Na verdade, o que muda basicamente não é o tamanho do imóvel. Pode mudar sim, porque na terceira faixa você tem o 3 quartos. Certo. Mas basicamente muda a taxa de juro e o subsídio do governo federal. Certo. É bom que se diga. Eu acho que só esse dado demonstra tudo. Uma unidade habitacional que iniciou-se lá atrás com R$ 45.000 de venda para o tomador final, ele recebia 12 a 15 mil reais de subsídio. Era gratuito esse valor. Certo. O imóvel era 45, ele pagava 32, 33. Quando ele recebeu o imóvel já vale 60. Quem comprou no Minha Casa Minha Vida hoje, na região nossa, metropolitana e Curitiba, não há imóvel com valor de menos de R$ 100.000. Que não tenha aumentado, valorizado Dobrado, 40, 50... Dobrou o preço. Dobrou o preço. Ele comprou a 60, 62, dependendo da fase. Vale 120 mil reais hoje. E ele está pagando o financiamento de 48, 50 mil reais. Então, o lado econômico foi muito importante, mas mais do que isso, é o lado social. Quando você entrega um conjunto habitacional, você entrega ele pronto, né? Como disse, com água, com luz, com asfalto, né? Com dignidade humana. Então é um outro conceito. E é uma outra coisa que as pessoas que não acompanham, não vivenciam isso, não têm noção, que normalmente as prefeituras, quando autorizam esses projetos, autorizam eles próximos a terminais de ônibus. É obrigatório. Pós-saúde. Pois é, explica escola. Um pouco disso. O que um projeto desse tem que suprir para ser aprovado numa cidade? A Caixa Econômica, ela faz junto com a prefeitura, ela faz uma averiguação do local onde você quer instalar esse empreendimento. E essas situações, essas edificações têm que estar próximo dela. Ela obriga a questão do esgoto, porque esgoto é saúde pública. Ela obriga a questão do asfalto ou uma pavimentação para o acesso. E ela faz, ao entorno do empreendimento, num raio de 4 quilômetros, em torno do empreendimento, um levantamento para ver se há, neste raio, as condições que são necessárias para aquele morador. Posto de saúde, escola, supermercado, às vezes até igreja.
Então, o empreendimento tem que estar dentro de um contexto que aquele morador que é ali não fique isolado do resto do mundo, do resto da cidade. Né? Vamos a mais um breve intervalo e vamos falar um pouco de política no próximo bloco. Daqui a pouquinho eu volto com o Edenilson Rossi, hoje no Jogo do Poder. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com Edenilson Rossi, secretário-geral do PSD e construtor civil. Bom, você acabou de falar aqui das obras do Minha Casa Minha Vida, que é uma beleza entregar e tal. Você pega lá um conjunto com 100, 200, 300 unidades e entrega as chaves, é uma festa, né? Pergunta que eu te faço. As pessoas que estão recebendo essas unidades, elas têm noção de que o imóvel delas foi, em parte, subsidiado pelo governo federal? Elas têm noção de que quem fez aquela obra, quem viabilizou aquela obra foi o governo federal? Eu acho que uma boa parte, sim. Principalmente quando se lançou o projeto, naquele início do projeto, isso ficava muito claro para o comprador. Houve um certo desvirtuamento desse processo depois, pegando aqui aquela situação que você falou, que nós brasileiros temos aquele hábito de achar que tudo é obrigação dos outros, né? Então, isso deu uma mudadinha um pouco, mas como ele é obrigado, ele faz o financiamento, a Caixa orienta ele nesse sentido. Eu acho que essa percepção existe e o povo sabe. Isso equivale a dizer que o governo federal está presente nessa área em quase todos os municípios brasileiros. Com certeza, com certeza. Aí você tem o Bolsa Família. Nós temos 2 milhões, foi feito 1 milhão no primeiro, no Minha Casa 1, 2 milhões no Minha Casa 2. Nós estamos com quase 3 milhões de unidade habitacional no Brasil. Você acrescenta a esse ingrediente o Bolsa Família, as outras bolsas de educação e tal. Agora, os mais médicos, os médicos que estão indo atender as populações nos bairros distantes e pobres do Brasil. Você acha que o PSDB deveria ter feito isso? O Fernando Henrique deveria ter feito isso quando foi governo? Não fez por quê? E é possível aceitar a reclamação agora que o PT fez e está aí colhendo os frutos? Não, eu acho que não. Eu acho que o PSDB teve um papel importante quando foi governo na gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, porque tínhamos uma situação econômica um pouco diferente. Acho que o grande legado da gestão do PSDB foi dar uma arrumada na casa, né? Dar o real e dar uma arrumada na casa. Eu digo que o real foi o Itamar pariu, o Fernando Henrique criou e o PT cuidou. Isso, perfeito. Agora, o presidente Lula, nas suas 2 gestões, ele teve o mérito de olhar mais, né? Avançar e olhar o lado social e proporcionar essa situação para o povo brasileiro. Ninguém discute a importância desse processo. Mas nós precisamos avançar, porque nós somos um país de crescimento muito rápido, né? Todas as medidas, como na área da construção, na área de mobilidade, na área social também é assim. As medidas feitas hoje, daqui 4, 5 anos, elas têm que ser trabalhadas, porque crescemos demais, continuamos crescendo. É salutar as bolsas, né? Mas é importante que a gente continue gerando emprego. Eu acho que o grande mérito do governo que está aí, da presidente Dilma Rousseff, e na sequência do presidente Lula, é a geração de emprego. Gerar emprego é dignidade, é arrecadação, porque esse aumento de tributos, essa arrecadação fantástica do governo federal, é porque há geração de emprego. Sem dúvida, a economia está trabalhando, está virtuosa, isso gera impostos, esses impostos geram mais arrecadação. É preciso. Agora, nós estamos no momento de uma encruzilhada, em razão de que os Estados Unidos teve uma situação econômica muito difícil, a Europa passa por momentos terríveis, delicados. Então, o Brasil precisa agora criar novos mecanismos para continuar mantendo o desenvolvimento. Há uma percepção no empresariado, e às vezes até um pouco exagerada, aquilo que nós falamos aqui, o Brasil vai continuar crescendo, o Brasil deu certo e vai dar certo. Não é o fim do mundo, não. Mas quando essa percepção está dizendo o seguinte, precisamos
avançar e criar novos mecanismos para manter o desenvolvimento. Não podemos ficar esperando só lá de fora a injeção de recursos. Temos que correr atrás. Mas o Brasil avançou e cresceu muito. Rossi, o João Malucelli vai ser candidato a governador ou não vai? Olha, o empresário, o João Malucelli, é nosso parceiro de partido, é o nosso pré-candidato ao governo do Estado. Nós fizemos... Ele quer ser. Porque uma coisa é você ficar falando, não sei, tá pondo o nome do sujeito no jornal, chamando para uma reunião do partido e tal. Precisa saber o seguinte, item 1, ele quer, porque se ele quiser, já andou 50%. Uma boa parte. Ele tem nos dito que quer. Nós tivemos uma reunião segunda-feira da executiva do partido, né? Ele teve a semana passada, foi fazer a região oeste do Paraná. No final do ano nós fizemos a região noroeste, ele esteve comigo em Maringá, Paranavaí, Nova Esperança, Campo Mourão. Fizemos inúmeras reuniões, sessões comerciais, entidades de classe. Ele tem se colocado muito firme. As posições dele têm sido posições de candidato. Eu quero crer que o que o empresário Joel está aguardando um pouquinho é a definição do quadro político. Ele é um empresário de 68 anos de idade, evidentemente tem uma visão, né, própria. Eu acho que ele está aguardando um pouquinho para ele ver o quadro político, como é que vai ficar o PMDB, como é que fica aí o PT, o próprio governador sai para reeleição. Esse quadro até, digamos assim, o final do ano ainda tinha-se muita incerteza. Ele está clareando, me parece, né? Com a desincompatibilização da da ministra Gleisi, né? Então, a ministra Gleisi, até então não sabia se ela viria mesmo, né? Havia muitos comentários, não, talvez a ministra seja chamada pela presidente Dilma e fique em Brasília. Bom, aí o quadro era outro. Agora a ministra está aí, está fazendo campanha, é pré-candidato, o governador já se colocou como pré-candidato. Temos uma incógnita, que é o PMDB. O Requião, que é uma incógnita sempre. Sempre, né? Governador Requião candidato, o quadro é um. Governador Requião não candidato, o quadro é outro, totalmente diferente. Então, me parece, eu posso dizer assim com um pouco mais de propriedade, ele nos disse isso na segunda-feira, nós queremos chegar aí até o final do mês de março com uma posição clara do partido. Nós estamos trabalhando para o empresário Joel Malucelli ser candidato a governador e para que o deputado federal Eduardo Seara saia ao Senado da República. Okay. Se nós, em final de março, entendemos que não há condição para uma chapa própria, nós vamos aí nos articular com os demais candidatos. Rossi, foi um prazer imenso te receber aqui. Muito obrigado. E vocês que ficaram comigo até agora e com o Rossi, muito obrigado, um grande abraço, uma grande semana. Domingo que vem estou de volta aqui no mesmo lugar para mais um Jogo do Poder. Vamos falando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br, que é o nosso blog. Um grande abraço a todos.